Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à segunda atividade do dia de hoje, que estamos realizando em comemoração ao 19 de novembro, que é o Dia Mundial do Banheiro. Eu sou Fernanda Ferreira, trabalho na Fundação Avina e faço parte da rede Saneamento Tem Solução, que é uma articulação ampla, iniciada no Dia Mundial do Banheiro do ano passado, e que tem como proposta ser uma coalizão multissetorial dedicada à disseminação de soluções de esgotamento sanitário como ferramenta de promoção do direito. Ao longo de 2022, estivemos trabalhando nessa rede em 3 grupos temáticos. O primeiro, áreas rurais isoladas, o segundo, ocupação urbana precária, e o terceiro, banheiros e bebedouros públicos. Para chamar a atenção da importância do acesso a banheiros e esgotamento sanitário, a Rede Saneamento Tem Solução está realizando entre os dias 16 e 19 de novembro um ciclo de debates e apresentação de soluções inovadoras. E para dar visibilidade a esse tema do Dia Mundial do Banheiro, as Nações Unidas escolheu como mote tornando o invisível visível, para mostrar a importância do banheiro e do serviço de esgotamento sanitário na garantia da saúde, qualidade de vida, dignidade humana e preservação do meio ambiente. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a rede Saneamento Tem Solução através de um vídeo que será exibido nesse momento. A Rede Saneamento Tem Solução pretende ser uma articulação multissetorial para debater e disseminar soluções relacionadas a esgotamento sanitário e, com isso, contribuir para a universalização do acesso a saneamento no Brasil. Essa ideia de trabalho em rede surge ao final da edição do Dia Mundial do Banheiro de 2021. Nós recebemos nas mesas de debate e nas diversas webséries que gravamos diferentes atores e iniciativas que estão buscando soluções para o saneamento básico no Brasil. E percebemos que essas soluções precisavam ser mais conhecidas, debatidas, a gente precisava pensar em como dar escala, até para poder influenciar a formulação de políticas públicas para o setor. A rede surgiu com o intuito de promover debates, além de organizar, sistematizar e difundir as soluções adaptadas aos diferentes territórios. Para dar um suporte institucional, nós nos unimos em torno de um grupo coordenador, atualmente formado pela Fundação Avina, Fundação TID Setúbal, Instituto Água e Saneamento e Instituto Iguá. O maior objetivo da rede é influenciar a opinião pública de forma geral, a sociedade, os governos, as empresas, a partir da formulação de estratégias para a superação dos desafios técnicos, financeiros, territoriais e institucionais para o acesso ao esgotamento sanitário para todos. Nós nos organizamos em 3 eixos de trabalho. Um deles está olhando especificamente para as áreas rurais, um segundo olhando para as áreas urbanas vulneráveis e um terceiro respondendo aos desafios dos banheiros públicos e bebedouros nas grandes cidades. E agora, com muita satisfação, lançamos a rede Saneamento Tem Solução, que está aberta a novas adesões. E aqui fica nosso convite para você conhecer mais a iniciativa e se juntar à nossa rede. Afinal, saneamento tem solução. Bom, agora que a gente já conheceu aí um pouquinho da nossa rede Saneamento Tem Solução, como disse aí no vídeo, ela está aberta a novas adesões. Vamos começar a nossa tarde de hoje, né? Nossa segunda mesa do dia, ela tem o tema Saneamento Rural, da teoria à prática. Como avançar nos territórios historicamente excluídos. Para essa mesa, hoje a gente vai contar com a participação dos nossos convidados, Diego Sena, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Helder Cortez, químico industrial, trabalha há 40 anos aí na CAGES, atualmente é diretor de unidade de negócio do interior da Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Helder implementou na CAGES o Programa de Saneamento Rural do Estado, através da gestão dos CISAs, que muitos aqui devem conhecer, o Sistema Integrado.
de Saneamento Rural do Estado do Ceará, é especialista em saneamento básico e já participou de muitas missões brasileiras em outros países. Seja bem-vindo, Helder. Obrigado. Nós temos Leandro Toledano. Leandro é Biomovimento Ambiental. Ele é o CEO que representa com exclusividade para o Brasil a Home Biogas, que é uma tecnologia israelense para biodigestores que está presente em mais de 100 países. É um empresário, empreendedor, investidor, com foco no desenvolvimento sustentável, um voluntário global que já trabalhou, já participou aí de várias ações de ajuda humanitária no mundo. Seja bem-vindo, Leandro. Nós temos também a participação do Leonardo. Leonardo é um engenheiro ambiental, mestre em tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Se dedica desde 2013 à promoção de saúde em favelas e comunidades isoladas, por meio de projetos de saneamento ecológico. É sócio fundador da Taboa Engenharia, atua com mobilização de comunidades, desenvolvimento tecnológico e implementação de projetos. Seja bem-vindo, Leonardo. E teremos a participação da Mariana. Mariana é bióloga, especialista em ecologia humana, abordagem interdisciplinar, que atende o meio ambiente com o sistema socioecológico. Tem doutorado em ambiente e sociedade pela Unicamp, PhD em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento pela UFRJ. Atualmente é responsável por redes e parcerias no Instituto Água e Saneamento. Bem-vinda, Mariana. No Brasil, de acordo com o Programa Nacional de Saneamento Rural de 2019, nas áreas rurais, a gente tem 24 milhões de pessoas que não têm atendimento adequado ao abastecimento de água, 22 milhões sem cobertura de esgotamento sanitário, e 30 milhões não têm acesso adequado à coleta de lixo. Esses dados, eles nos evidenciam a falta de esgotamento de banheiros que afeta principalmente as camadas mais vulneráveis da população, como as áreas rurais. O desafio, né, para os próximos anos é que a gente possa cumprir aí a meta de universalização do nosso marco legal de saneamento, que é 90% da população com esgotamento sanitário e 99% com água potável até 2033. Né? E esses dados eles nos mostram essa importância de debater o rural, o contexto rural, como esse contexto rural vai fazer parte aí dessa universalização. Por isso a gente traz nessa mesa esses expertos, esses convidados, né, que trabalham com diversas tecnologias em diferentes contextos, e vamos dividir a mesa em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai ter a palestra de 30 minutos do Diego Sena, né, que ele vai trazer um panorama sobre o Programa Nacional de Saneamento Rural, suas perspectivas de implementação. Depois da apresentação do Diego, os nossos convidados, eles vão fazer comentários, e nesse momento também a gente vai trazer as perguntas do público. Então, a partir do momento que Diego já está falando, quem quiser já pode ir colocando aí sua pergunta, seu comentário no chat, que a gente vai trazer. E o segundo momento, né, é o momento onde cada um dos nossos convidados, eles vão poder apresentar aí as suas iniciativas, e mais uma vez também a plateia é convidada a participar, colocando aí suas perguntas no chat. No final das apresentações, a gente faz as perguntas que forem direcionadas a cada um dos palestrantes. Então, nesse momento, eu passo a palavra para você, Diego, que possa nos apresentar aí o Programa Nacional de Saneamento Rural. Muito obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. A professora Sonali, a princípio, ia realizar essa apresentação voltada ao Programa Nacional de Saneamento Rural, mas por motivos de saúde ela teve que se afastar. Então eu vou fazer essa apresentação e espero poder dar uma contribuição para o evento. Então nós podemos iniciar. A Júlia vai compartilhar a apresentação, ok? Então, pessoal, nós iremos aqui, então, fazer uma breve introdução ao Programa Nacional de Saneamento Rural. Eu sou doutorando do
do programa do SMAR da UFMG, de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e sou orientado pela professora Sonali, que infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje. Pode passar, por favor? Nessa apresentação, nós iremos primeiramente introduzir por que o PNSR foi criado, do que se trata, a quem ele se aplica, como foi formulado e como ele será implementado nas práticas governamentais. Pode passar, por favor? O que a gente deve considerar ao analisar o saneamento brasileiro é que analisar o saneamento brasileiro é necessariamente tecer um olhar bem criterioso com relação à nossa história, às desigualdades estruturais do nosso país. Então, desde o período colonial, quando o saneamento foi marcado por grande precariedade, até o período atual, nós temos aí um contexto histórico muito relevante. Nesse sentido, nós devemos dar uma importância principal para o Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, que foi lançado aí principalmente durante a época dos governos militares. Durante o Planasa, muitos avanços foram alcançados para o setor de saneamento, mas, ao mesmo tempo, alguns problemas foram alcançados. Então, primeiramente, nós temos que considerar que, devido ao princípio de economia de escala que foi aplicado, os centros urbanos e os locais mais economicamente desenvolvidos do país foram priorizados. Isso deriva de uma visão tecnicista, que acabou sendo predominante naquela época, onde a intersetorialidade era inexpressiva, havia uma ausência de participação popular e o governo, logicamente, era marcado por maior rigidez. E somado a isso, nós tivemos uma falta de recursos ao final do programa que prejudicou ainda mais o andamento. Então, como nós podemos ver através desse gráfico, nós temos uma diferença muito grande ao longo dos anos entre o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. O abastecimento de água se desenvolveu mais rapidamente porque ele tende a trazer um retorno econômico maior, ou seja, a amortizar os investimentos, e por isso ele foi priorizado pelo governo. Pode passar, por favor? Então, atualmente, nós temos um contexto de muitos desafios históricos e contemporâneos em nosso país, onde as pandemias acabam causando, desde o século XX, um contexto onde tem um maior destaque dessa interdependência com relação à coletivização do bem. Então, nós temos aí o exemplo de um jornal à esquerda daquela época e temos, logicamente, o contexto da pandemia de Covid-19 que temos atualmente. Porque nós temos que lembrar que a falta de acesso à água acaba prejudicando as populações mais vulneráveis e, naturalmente, acaba condicionando um índice maior de transmissão de doenças. Pode passar, por favor? Então, quando nós consideramos o saneamento rural, nós temos que considerar que ele é muito complexo, porque nós temos demandas muito variáveis. As demandas de saneamento, elas são dispersas, são muito elevadas devido ao grande passivo a ser superado e também são peculiares, variando conforme a cultura e a forma de se fazer a vida no campo. Então, nós temos diversas abordagens também para o atendimento dessas demandas, onde as soluções coletivas são historicamente assumidas pelo poder público e as soluções descentralizadas individuais acabam tendo um contexto mais complexo. Então, nós temos que pensar em quais seriam os requisitos técnicos, operacionais e administrativos para solucionar essa questão. Tradicionalmente, nós temos uma abordagem tradicional que valoriza muito a questão tecnológica e acaba deixando a questão da gestão como segundo plano. Então, no PNSR, nós queremos trazer uma abordagem integrada, que considera toda essa complexidade da gestão em conjunto com a tecnologia. Pode passar, por favor? Então, o Programa Nacional de Saneamento Rural, ele é um programa de origem originário do governo federal, que foi criado com base no horizonte de 20 anos, e ele foi formulado pela UFMG, pela FUNASA e por muitos atores que foram ligados ao saneamento rural, e eu tive a honra de poder participar do desenvolvimento desse projeto. O PNSR ele tem como marcos referenciais os princípios dos direitos humanos, especialmente o direito humano à água e esgotamento sanitário, publicado pela ONU em 2010, o princípio de promoção da saúde, porque a saúde e o saneamento estão correlacionados, a erradicação de extrema pobreza e o desenvolvimento rural solidário e sustentável. Pode passar, por favor? O Programa Nacional de Saneamento Rural, na verdade, tem origem no PlanSab, que, por sua vez, é originário da Lei nº 11.445, de 2007, que preconizou que o PlanSab fosse desenvolvido, e no PlanSab foi identificada a necessidade de ser desenvolvido um programa específico para as localidades rurais. Então, os objetivos que foram delineados para o desenvolvimento do PNSR
foram rever esse quadro de priorização de investimentos, que foi debatido anteriormente, reduzir o déficit de cobertura, considerando as especificidades locais de cada uma dessas ruralidades, ordenar, articular e desfragmentar a atuação do Estado, e, naturalmente, buscar a universalização do acesso, considerando os princípios de equidade, integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade e participação social, conforme os direitos humanos. Pode passar, por gentileza. Nós devemos considerar, então, que o PNSR é composto por uma teia de atores, onde uma grande participação, né, um processo muito participativo foi estimulado, considerando principalmente a valorização da interação e do diálogo entre diferentes pessoas. Então, nós temos, por exemplo, a participação de gestores públicos federais, estaduais e municipais, especialistas e pesquisadores do setor acadêmico, organizações da sociedade civil e, é claro, as populações rurais que serão afetadas por essas soluções. Pode passar, por gentileza. O PNSR, por ter sido formulado por diversos atores, naturalmente adquiriu uma legitimidade a partir do momento que você coloca as próprias pessoas para delinearem os problemas e o que deve ser feito para melhorar suas condições de vida. Então, a gente deve considerar, primeiramente, que esse processo fornece uma legitimidade ao programa. Foram realizadas pode voltar, por favor? Foram realizadas uma oficina em cada região. Então, nós tivemos a oficina regional Norte, a Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e também tivemos uma oficina final e central realizada em Brasília. A equipe do PNSR, a equipe de campo, ela se deslocava para realizar essas oficinas e recebia pessoas provenientes de diversas áreas rurais. Foram desenvolvidos, por exemplo, diagramas de Venn para identificar atores e sua proximidade com o rural, e matrizes DAFO para identificar os desafios, as ameaças, as fraquezas e as oportunidades para o desenvolvimento do saneamento. Por meio dessa construção coletiva, nós tivemos um processo muito rico, onde foi possível a identificação pelas próprias pessoas e sua situação diante do contexto nacional, o que é um grande diferencial do PNSR. Pode passar, por favor? O PNSR, como nós podemos observar aí no nosso mapa, ele foi direcionado a pessoas em contextos socioculturais e ambientais específicos e muito distintos um do outro. Então, ao considerar esses recortes, o PNSR foi capaz de se aproximar muito mais da realidade dessas pessoas. Porque para compreender o modo de vida do campo, é essencial que você realize estudos que sejam capazes de capturar essas nuances. Então, as equipes de campo que foram se deslocando ao longo dos anos de desenvolvimento do PNSR, elas buscaram principalmente esses elementos que fossem capazes de gerar uma visualização para nós, pesquisadores, do modo de como a vida era produzida nesses locais. Pode passar, por favor? No PNSR, nós consideramos diversos aspectos, como, por exemplo, os aspectos ambientais. Neste caso aí, temos a apresentação no slide dos recortes que foram realizados considerando os biomas, para o bioma da Caatinga e o Cerrado, no exemplo que foi delineado. Nós podemos observar, se tratando do foco desse evento, que nesses dois biomas há uma ausência, no caso de canalização de água nos domicílios, muito grande, uma situação preocupante, como nós podemos observar nas setas destacadas na apresentação. Com relação ao escoamento de esgotos nos domicílios, nós também podemos observar que há o atendimento inadequado em uma grande quantidade de domicílios. Então, a situação já se mostra crítica. Pode passar, por favor? É importante salientar também que no PNSR nós tivemos uma situação muito adversa com relação aos dados que foram obtidos. Portanto, nós tivemos que usar os dados do censo de 2010. Esses dados foram considerados como importantes para a validação do projeto, mas, ao mesmo tempo, nós consideramos que os dados de campo garantiriam uma complementação desses dados. Nós podemos ver, pode voltar, por favor? Nós podemos ver que aspectos socioeconômicos condicionam muito a presença ou a ausência de soluções adequadas de saneamento nos domicílios. Conforme apresentado nesse slide, nós podemos considerar que no critério de alfabetização, quando a pessoa sabe ler e escrever, a chance do esgoto ser direcionado a uma tecnologia inadequada, a um local inadequado, a chance é mais reduzida em comparação com domicílios onde o chefe de família não tem conhecimento, não é alfabetizado. A mesma situação se repete para a cor da pele, onde pessoas de pele branca são privilegiadas nesse contexto.
É muito interessante observar, contudo, que o parâmetro onde mais tem uma diferenciação é a renda, onde pessoas que ganham, né, onde o chefe de família recebe menos de um salário mínimo, nós temos é, um percentual muito maior de esgotamento inadequado. Nós podemos observar, ao mesmo tempo, que para pessoas que recebem acima de 5 salários mínimos, esse percentual é muito mais baixo. Então, nós podemos observar uma clara diferenciação. Pode passar, por favor. É muito importante considerar também aspectos de gênero, que foram tratados com muita importância no PNSR. Considerando, por exemplo, a rotina de uma moradora do Seringal Vila Nova, esses dados foram obtidos em campo, então essa rotina é uma rotina real de uma pessoa, como foi descrita para os pesquisadores. Nós podemos observar que desde cedo, quando a mulher acorda, até o horário de jantar e se preparar para dormir, há o uso de água constante em todas as suas atividades. E que a simples falta de canalização interna afeta gravemente a vida de principalmente mulheres e meninas que devem cuidar de tarefas de casa e acabam não tendo tempo suficiente ou disponibilidade para conseguir estudar, trabalhar e realizar tarefas fora do domicílio. Então, nós temos uma situação onde o trabalho acaba sendo permeado pela coleta de água. Como nós podemos observar, que em alguns momentos do dia, a mulher deve se deslocar para ir pegar aquela água e utilizá-la em seus afazeres. E é muito interessante notar que essa situação é válida mesmo para regiões com abundância de água, como podemos notar nesse exemplo do Acre. Ou seja, não basta apenas ter abundância de água, as soluções de saneamento devem ser adequadamente implementadas. Pode passar, por gentileza. É muito importante nós delinearmos também a consideração dos aspectos demográficos do PNSR. Então, podemos observar na foto da esquerda, proveniente da reserva extrativista Chico Mendes, uma situação em que o transporte de pessoas, de produtos, de materiais de construção acaba sendo muito dificultado pelas condições das estradas do local. Então, nós temos uma situação de dificuldade de acesso muito grande, e isso foi considerado no PNSR. Ao mesmo tempo, na foto da direita, nós podemos notar, pelo exemplo de Altamira, que é o maior município brasileiro em termos de área, que entre áreas urbanizadas há uns espaços de extensão urbana, que não recebem a mesma atenção do poder público. No caso, é possível observar na foto que temos duas manchas urbanas claramente pronunciadas, e entre elas uma habitação rural isolada de extensão urbana. Então, aquele local acaba não recebendo do governo a devida atenção com relação ao saneamento. O isolamento ele acaba sendo relacionado naturalmente às habitações dispersas, que tendem a existir nesse local, que dificultam a utilização de soluções de saneamento coletivas. E esses locais, em termos de saneamento, mesmo estando ali entre regiões urbanas, eles acabam atuando como locais rurais. Então, acaba prevalecendo um contexto de economia de escala que, por conta do isolamento dos domicílios, não é transferido para essa situação rural. Então, no PNSR, nós queríamos, desde o começo, mostrar como assumir essas peculiaridades seria importante para o alcance da universalização. Pode passar, por gentileza. Outro aspecto muito importante que foi detectado durante os estudos de campo do PNSR é que o nosso saneamento ocidental, da maneira que nós entendemos, ele não pode ser aplicado cegamente às terras indígenas, porque há uma diferença cultural muito grande. Podemos citar, por exemplo, nessa foto, nós temos alguns indígenas da terra Enauê-Nenauê, que foi visitada pelos pesquisadores de campo do PNSR, onde nós detectamos que a questão do abastecimento de água, por exemplo, era uma questão de outro patamar e muito sensível para essas pessoas, devido à questão cultural. Nessa tribo, as pessoas não bebem água, mas xixa, que é uma bebida preparada pelas mulheres utilizando a mandioca, que é plantada durante o ano inteiro. Então, por exemplo, nessa situação, o saneamento de água preconizado, o abastecimento de água preconizado pelo PNSR, não poderia ser aplicado. Então, nós temos uma situação onde o saneamento indígena não é contemplado pelo PNSR, isso ficou claro durante as pesquisas, e, portanto, é necessário que seja desenvolvido um programa próprio, com respeito à cultura dessas pessoas. Pode passar, por favor. Com relação à operacionalização do PNSR, nós realizamos um estudo muito grande em torno das ruralidades. Nós não podemos tratar a região rural, a área rural do Brasil, como se fosse apenas uma. Nós temos que considerar um mosaico muito diverso de ruralidades, com situações muito distintas de uma área para outra.
No PNSR, tomamos, portanto, o setor censitário, que é a menor unidade de análise do IBGE, para que fosse realizado um agrupamento com base na distribuição domiciliar de cada região rural. Só que nós notamos que a classificação do IBGE, a princípio, não faria sentido para o saneamento. Então foi necessário realizar uma reclassificação, porque áreas rurais, segundo a classificação do IBGE, acabavam sendo apontadas como áreas urbanas de uma perspectiva que não faria sentido na nossa aplicação. Então, setores urbanos, segundo o IBGE, que são os de categoria 1, foram divididos em 1A, setores urbanos, e 1B, rural. Nesses setores rurais, nós consideramos como critérios para a sua delimitação a densidade populacional menor que 605 habitantes por quilômetro quadrado, que é uma densidade populacional baixa, compatível com uma situação rural, e esses setores deviam estar localizados em relação ao lado de outros setores rurais. Os setores 2 e 3, que por sua vez eram considerados urbanos para o IBGE, foram considerados rurais no PNSR, porque não faria sentido considerá-los como urbanos. Depois dessa delimitação, a classificação do IBGE, que considerava que 15,57% da população brasileira vivia em áreas rurais, acabou resultando num valor de 21,03%, o equivalente a 39,9 milhões de habitantes. Então, nós podemos perceber a diferença. Pode passar, por favor. Então, com base nessa reclassificação de setores, foram definidas categorias de ruralidades. No caso, 4 grupos que foram relacionados diretamente com soluções de saneamento. Nós podemos perceber que, para o primeiro caso, os aglomerados próximos do urbano, como já existe uma solução praticada no ambiente urbano, essa solução idealmente poderia ser transferida para o ambiente rural que está localizado nas proximidades. Para os aglomerados rurais mais adensados, porém isolados, percebemos uma situação que não há disponibilidade de fazer essa extensão a partir do serviço do ambiente urbano, mas, ao mesmo tempo, há um contexto de densidade demográfica, de adensamento, que possibilita que maiores economias de escala e ações coletivas sejam organizadas num modelo de gestão estruturado, convencional, que nós já estamos acostumados. Para os aglomerados isolados, onde existe um adensamento menor, há uma situação de convivência entre práticas individuais e práticas coletivas. Então, a gestão nessas situações tende a ser menos organizada e é necessário um apoio externo. Por fim, a situação mais crítica, como pode ser observado nos documentos do PNSR, é para os setores sem aglomerações, que podem estar próximos de áreas urbanas ou totalmente isolados. Nesses casos, as ações individuais naturalmente vão predominar, porque nós não temos uma situação de escala onde podem ser aplicadas idealmente práticas coletivas, embora não quer dizer que não possam existir. Pode passar, por favor. Aqui nós podemos observar as diferenças de acesso aos serviços entre essas categorias de setores que foram delineadas, onde claramente o setor urbano é privilegiado em comparação com todos os outros setores rurais, e nós temos uma piora sucessiva de acesso aos serviços, conforme os setores vão ficando mais isolados, onde há um isolamento maior das populações e a densidade populacional cai. Pode passar, por favor. Com relação à implementação do PNSR, foram considerados 3 eixos: o eixo de gestão, o eixo de tecnologia e o eixo de educação e participação social. É importante notar que aqui as medidas estruturais, no caso tecnológicas, foram separadas das medidas estruturantes, que correspondem aos eixos de gestão e educação e participação social. O objetivo, ao realizar essa diferenciação, era destacar a importância de cada eixo e também propiciar um ambiente que promovesse a intersetorialidade, alinhando também o saneamento a outros setores que são muito importantes para o desenvolvimento da saúde, como a própria saúde e o meio ambiente. É importante notar que, nesse caso, os eixos devem estar trabalhando em harmonia, conectados, e também devem ser concomitantemente desenvolvidos com esses outros setores para que o saneamento rural possa ocorrer da maneira esperada. Pode passar, por gentileza. Como comentado, os projetos de engenharia no Brasil, em outros países também, mas trazendo para o nosso contexto, eles tendem a focar muito em questões tecnológicas. Automaticamente acabam sendo puxadas variáveis relacionadas a questões ambientais e de demografia. E os aspectos culturais e socioeconômicos eram geralmente deixados em segundo plano.
Então, no PNSR, nós trouxemos essas 4 categorias de condicionantes, e no caso dos aspectos culturais e socioeconômicos, nós consideramos que eles estão criticamente relacionados à demanda por educação e participação social. Pode passar, por favor? Então, nós trazemos aqui, por exemplo, a matriz tecnológica de abastecimento de água. Esse processo de criação das matrizes tecnológicas, ele também foi bastante participativo e pensado na visão dos territórios que a gente obteve a partir das equipes de campo. E as matrizes que a gente está vendo aí foram derivadas de muitos encontros, considerando, então, aquelas 4 condicionantes, 4 categorias de condicionantes que nós abordamos anteriormente. Pode passar, por gentileza. Aqui temos a matriz do abastecimento de água para soluções individuais. Pode passar. A matriz de esgotamento sanitário para soluções coletivas, onde há economia de escala suficiente para que sejam implementadas. Pode passar, por gentileza. E a matriz de esgotamento sanitário para soluções individuais, onde é importante notarmos, por exemplo, que existem casos de soluções sem disponibilidade hídrica. Por que isso acontece? No mundo ideal, a gente imagina que as pessoas poderiam ter água para afastar as excretas, mas nós temos que considerar a situação real, onde não é em todos os ambientes que vai haver essa disponibilidade de água para esse tipo de uso. Então, não adianta a gente ficar prevendo situações que, na prática, não se concretizariam. Então, situações, por exemplo, sem a disponibilidade hídrica foram consideradas de um ponto de vista em que podem sim ser adequadas, se implementadas adequadamente. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos a matriz de esgotamento sanitário para a solução individual. Pode passar. E o manejo de resíduos sólidos. Com relação ao manejo de resíduos sólidos, esse daí seria o coletivo. Pode passar para a próxima matriz. Pode voltar, pode voltar. Com relação ao manejo de resíduos sólidos, no caso, é importante a gente notar que há uma dificuldade muito grande de atendimento no ambiente rural, porque enquanto para o abastecimento de água e esgotamento sanitário existem soluções técnicas consolidadas, para o manejo de resíduos sólidos essas soluções acabam não existindo de forma consolidada ainda. Então nós temos, por exemplo, aterros sanitários domiciliares de pequenos portes, que ainda carecem de soluções, de uma normatização técnica para que sejam implementadas com segurança. O PNSR, ele propõe integrar a gestão e operação de resíduos em todo o território. Então, há um desafio de acesso, como foi mencionado anteriormente, porque nós temos diversas estradas e localizações que a gente não consegue acessar facilmente com veículos. E a única forma de enfrentar esse problema é tentando vencer essas barreiras. É uma situação difícil, mas nós devemos considerar que temos que procurar uma solução, porque os resíduos já estão espalhados no ambiente rural. Pode passar, por gentileza. É muito importante também nós considerarmos a forma de integrar as soluções individuais e coletivas, porque em diversos locais elas vão existir em harmonia, em conjunto. Então, nós precisamos envolver todos os âmbitos, desde o âmbito domiciliar do morador que está cuidando de sua solução da parte relevante da solução de saneamento dentro de seu domicílio, até a sede municipal ou de outro ente federativo, seja ele o Estado ou a União. As ações de âmbito individual, elas partem do cuidado com o próprio domicílio e dependem de operadores preparados. Então, nessa situação, nós devemos considerar que precisamos, por exemplo, do apoio direto por operadores locais comunitários e também por gestores técnicos e públicos, direcionados a atender essas demandas populares naquela comunidade. Então, nós podemos considerar um contexto onde nós buscamos centralizar, de alguma forma, organizar essas ações que são naturalmente descentralizadas. Pode passar, por gentileza. Então, nós devemos considerar que a educação e a participação social, elas são o veículo e o instrumento para a gente garantir essa integração que a gente espera no PNSR e que, portanto, elas devem ser fomentadas pelo poder público. E, nesse sentido, nós devemos considerar que existem formas distintas de transformar a realidade, que nós podemos considerar como formais, não formais e informais. Quando nós consideramos aspectos mais técnicos, nós devemos considerar o público técnico, ou seja, aquele público acadêmico mais voltado para a gestão em um nível federativo mais alto. Mas nós também devemos considerar, ao mesmo tempo, a troca de saberes entre os múltiplos atores. Como podemos ver na figura, nós temos o usuário, o operador domiciliar, o operador local e esse gestor público, técnico e administrativo. Então, nós devemos ter processos contínuos e permanentes nessas 3 vertentes,
para que a educação popular seja consolidada e a população possa se apropriar da tecnologia que está sendo implementada pelo PNSR. É importante notar também que, apesar do PNSR reconhecer que a participação social faz parte do processo de gestão, houve uma separação para dar um destaque ao processo de participação social devido à sua grande importância. Pode passar, por gentileza. No PNSR, devido ao grande passivo histórico que foi detectado no nosso país, foi considerado que universalizar o atendimento ao longo, ao final dos 20 anos previstos para o projeto, não seria possível, portanto, até 2038 nós consideramos que as soluções não poderiam ser universalizadas, não é factível, mas que, ao mesmo tempo, seria possível elevar bastante esse acesso em busca da universalização. Diante da desigualdade entre as regiões, algumas regiões elas vão ter um nível inferior de atendimento, porque elas já vão partir de uma solução muito difícil, e a implementação vai continuar enfrentando diversas barreiras. Nós devemos compreender que a desigualdade no nosso país é estrutural e que, nesse sentido, a sensibilização da sociedade para compreender essas diferenças, ela é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos considerar que, mesmo não atingindo a universalização, a meta do PNSR é arrojada, como nós podemos observar nesses valores que estão dispostos aí. Pode passar, por favor? Com relação à implementação do PNSR, nós temos, então, para o plano mais amplo, a gestão do programa, nós consideramos investimento de 219 bilhões de reais, e a participação da FUNASA ocorreria a nível nacional, considerando a existência de um fórum gestor e de um fórum executivo. Então, a FUNASA puxaria esse movimento e incentivaria o debate desde a fase de implementação da tecnologia até a manutenção dela ao longo do tempo, envolvendo os atores e a população que receberá aquela tecnologia. Então, foi considerado também que nos níveis estadual, regional e municipal, essa gestão também poderia ser cascateada. Pode passar, por favor? Então, para finalizar, nós devemos considerar que o PNSR foi lançado em 2019, com um nome diferente, o nome foi trocado, e o momento não era muito propício ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, é muito importante a recomendação de leitura das séries de memórias e subsídios do PNSR, que estão disponibilizadas junto com o documento central no site da FUNASA, porque elas trazem um compêndio muito importante do trabalho que foi realizado no PNSR, envolvendo sua construção, informações da metodologia utilizada e resultados descritivos, principalmente relacionados aos estudos de campo. Então, nós podemos considerar que, apesar das dificuldades, houve um avanço pelo desenvolvimento do PNSR por meio do desenvolvimento dessa documentação, porque agora existem bases do saneamento rural legitimamente estruturadas. É necessário integrar, nesse sentido, os territórios e favorecer o engajamento dos atores e também sua articulação com o Estado, a academia e a sociedade. Nós devemos considerar que os sistemas de informação precisam melhorar, essa foi inclusive uma dificuldade que nós encontramos no PNSR, porque as informações muitas vezes estavam dispersas ou seu acesso não era claro ou fácil, como, por exemplo, no caso do manejo de águas pluviais, onde nós não conseguimos dados completos para poder fazer uma análise aprofundada. E também nós devemos considerar que o Brasil tem um conceito muito interessante integrando os componentes de saneamento, mas que a importância dada a eles não é igual como no exemplo do manejo de águas pluviais, onde os dados são faltantes. Por fim, nós devemos considerar que o Brasil é signatário da ONU e dos Direitos Humanos e que, portanto, é necessário entender a importância para que o governo consiga adequadamente implementar políticas públicas adequadas. Nesse sentido, é essencial sempre trabalhar a sensibilização da sociedade para compreender que a promoção da saúde depende necessariamente do saneamento e que as desigualdades que nós vimos nessa apresentação e continuamos, lamentavelmente, a ver no nosso país, não são aceitáveis. Então é isso, eu agradeço a todos. Pode passar, por favor? Aqui estão as referências. Obrigado. Diego, muito obrigada. Você foi bem elogiado aí, a gente teve vários comentários dizendo que a apresentação foi interessante, foi boa. Muito obrigada, também por cumprir aí o tempo. Tem 3 perguntas que eu consegui ver aqui no nosso chat, eu vou fazer para você, e aí logo mais a gente abre para os nossos convidados, tá bom?
Uma pergunta é: quais os maiores desafios hoje no saneamento rural no Brasil e quais soluções? A segunda pergunta é: quais passos já foram dados no sentido da construção do saneamento indígena contextualizado, né? Se você tivesse informação. E o terceiro, um orçamento de 219 bilhões estimado até 2038, ou, se não fosse essa data, qual seria essa data? Então, se você tiver aí as respostas, eu agradeço, e aí depois a gente já chama os nossos convidados. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que fizeram as perguntas. Eu agradeço aí os elogios que foram feitos para a apresentação. Com relação aos maiores desafios que nós temos hoje para o saneamento rural, eles são os mesmos que foram apontados em 2019 e também se a gente analisar o censo demográfico de 2010. O saneamento rural, infelizmente, não avançou muito desde aquele momento, né, desde 2019, quando o programa foi publicado. Nós devemos considerar, por exemplo, que a desigualdade, principalmente entre as regiões, e principalmente quando nós direcionamos soluções para as localidades isoladas e onde existe uma menor densidade populacional, acaba sendo a maior barreira, né? Conseguir vencer essa barreira, essa desigualdade, acaba sendo o maior desafio que nós temos hoje, porque alcançar essas regiões não é uma tarefa fácil, e existem muitos desafios também voltados, né, a vencer esse contexto tecnicista que nós temos há muito tempo, que não prioriza o atendimento a essas regiões. Então, o PNSR tentou inovar para trazer uma solução, principalmente para essas regiões que elas se tratam do maior desafio. Levar o saneamento para essas regiões é o maior desafio. Com relação às possíveis soluções, o PNSR ele reconhece essa diversidade, né, de ruralidades, e ele também considera a integração dos eixos estratégicos no território. Então, nós estamos tentando, né, dar uma visibilidade para essas pessoas, que é algo que elas nem tinham, né, algo que era incipiente antigamente. Nós queremos trazer visibilidade para que o saneamento seja levado a esses locais. Então, essa priorização da economia de escala deve ser vencida. Com relação à questão do saneamento indígena, que hoje é um grande desafio, né? Então, através dos estudos de campo do PNSR, foi detectado que o PNSR não poderia contemplar o saneamento indígena da maneira que teria sido inicialmente pensado, porque as diferenças culturais são muito grandes. Então, a gente tem um desafio muito grande. Ainda não foi avançado nesse caso, ainda não houve um avanço, porque outro programa precisaria ser desenvolvido para contemplar o saneamento indígena, que é uma situação realmente muito complexa. Essa recomendação ela foi feita pelo PNSR, mas o próprio PNSR acabou ficando em segundo plano, depois que foi publicado em 2019 com outro nome, e o saneamento indígena não foi priorizado, né, que é uma situação ainda mais complexa. Então, permanece aí esse status quo de soluções que foram implementadas nas terras indígenas pela FUNASA, pelo CESAI, e que consideram, do ponto de vista das demandas, não indígenas, né? Então, você tem soluções, por exemplo, uma aldeia indígena onde foram implementados banheiros, onde tem o abastecimento de água, tem o banheiro tradicional da forma que a gente conhece, mas essa solução acabou sendo abandonada pelos índios porque não era compatível com a cultura deles. Então, isso é uma coisa que a gente não pode simplesmente chegar e instalar. Então, por enquanto, não houve avanço, mas temos que ter esperança de que, no futuro, um novo programa será desenvolvido nesse sentido. Com relação ao orçamento do PNSR, que foi mencionado, o orçamento de 219 milhões, ele é estimado para o período de 20 anos do projeto, então, considerando de 2018 ao ano de 2038. Ok, super obrigada. Agora eu acho que já podemos voltar aos nossos convidados, para ver se eles podem fazer comentários, perguntas, em relação aí, considerando a fala do Diego. Alguém quer começar? Posso? Mari, quer começar? Helder, por favor. Vamos lá. Boa tarde a todos. Parabéns ao nosso amigo palestrante. Nós conhecemos o PNSR e colaboramos com ele, todo o trabalho.
Vou fazer uns seguintes comentários para vocês. Primeiro, PMSR mudou para PSBR, com esse atual presidente. Ok? Isso é de conhecimento de vocês, né? Programa Saneamento Brasil Rural. É o mesmo. Segundo, foram muitos anos da universidade e todos contribuindo para fazer um trabalho importante e necessário para o saneamento rural do Brasil. Mas, o que aconteceu? O Brasil muda o nome, o atual governo, não tem recurso, já está com 2 anos patinando, não tem recurso, então estão uma vergonha. Um trabalho importante que vocês definiram, que a população rural aumentou de 29 para 39, que observou-se outros parâmetros, mas não está oficializado no Brasil. Os recursos não foram definidos e o governo federal definiu de que forma vai atender. Vamos atender primeiro uma comunidade rica do Ceará ou uma comunidade pobre do Rio Grande do Sul. Não há critério, não existe. E aí, enquanto esse país está patinando nessa triste forma de pensar, todo mundo só quer saber do Sul, eu vou colocar aqui de indígenas. Você viu que ele foi excluído. Não devia. Dentro dos indígenas, nós temos todas as situações que você possa imaginar. Aqui no Ceará, nós temos várias comunidades indígenas que a empresa CAGES abastece. Nós temos comunidades indígenas que o CISAS, que é rural, o sistema de gestão rural, abastece. No dia 21, nós vamos ter uma reunião com a CESAI para discutir o comportamento dos índios no Mato Grosso do Sul e outros estados. Cada caso é cada caso. Agora, nós temos que ter um comportamento que eu diria que é um norte para todos nós, até mesmo para os índios. Mas a maior população do Brasil não é indígena, rural não é. Então, nós temos muitos brasileiros sem água também. Então, eu achava que podia ter avançado. E aí, eu vou contar para vocês, enquanto esse país não tem um tostão alocado para investir no saneamento rural no próximo ano, um dos estados mais pobres do Brasil, que é o Ceará, tem hoje quase 1 bilhão de empréstimos contraídos, se endividando com o Banco Alemão e o Banco KfW, ou o Banco KfW alemão e o Banco Mundial. E nós já estamos trabalhando a universalização. Mas ninguém torcia mais do que nós para que o PLSR fosse concluído e ele viesse ajudar o meu estado a investir no rural. Hoje nós temos, além desses 2 empréstimos, nós temos a Fundação Avina, que nos aproximou outros parceiros. Então, nós temos aqui o Instituto Coca-Cola, nós temos a Ambev, nós temos outros parceiros que têm ajudado o saneamento rural. O estado não ficou parado. Então, nós estamos hoje, para você ter uma ideia, toda a população rural do Ceará são 200 mil, 2 milhões e 100 mil habitantes, em 2010, o último censo. E nós já estamos com 920 mil habitantes, 45% praticamente, já com abastecimento de água e gestão CISAR. E temos mais uns 30% que tem água com gestão dos SAIs, da CAGES e da própria comunidade ou diretamente para a prefeitura. Então, para universalizar, nós temos a falta de uns 25% a 30%. Isso não está muito bem preciso. E com esse empréstimo que nós fizemos com o Banco Alemão de 60 milhões de euros, se nós considerarmos o euro a R$6, dá 360 milhões de reais. Com 120 milhões de dólares do Banco Mundial, R$5, você sabe que é mais, 600 milhões. Para nós investir nos próximos 4 anos,
Nós não deveremos chegar a 100%, mas vamos chegar porque nós vamos recuperar muitos sistemas que estão com SAI, ou então estão com as comunidades e não estão funcionando. Nós vamos avançar muito na busca da universalização. Agora, o Ceará, um estado pobre, tem uma estruturação. A nossa lei estadual de saneamento básico, compatível com a lei federal, ele já define os investimentos e o desejo do Estado de universalizar. Então, nós estamos nessa linha. Gostaria muito que o governo federal comprasse a proposta do PNSR, que está espetacular. Mas, meu amigo, o Brasil não pode ficar esperando por muito tempo, não. Só para elaborar o PNSR são mais de 10 anos. De quando ele começou até hoje. Porque ele já terminou um pouquinho antes, mas não tem dinheiro, ninguém começa. E o governo atual fez um lançamento, eu estive presente, a minha colega Mônica Bicalho, da Câmara de Saneamento Rural da ABS, esteve comigo lá no Palácio, com 2 anos e meio, e até agora nenhum recurso e nenhuma obra foi feita. Então não é nem culpa de quem fez o... Eu só estou contando que esse Brasil, com essa velocidade, nunca vai. E eu não consigo entender como é que o marco regulatório coloca que nós vamos para a universalização de 99% de água no dia 33, sem pensar no rural. Já estão indo de encontro à Constituição brasileira, nós somos todos iguais, urbanos e rurais. Né? E nós temos um plano, mas não tem recurso, e não tem ninguém defendendo. Você vai para o privado, ele também não interessa o urbano. Me relaciono muito bem com as instituições de empresas, igual a EGEA. Eles não têm proposta para o rural. Não é o foco deles. Então, a gente precisa formar um grupo que, nesse momento que está sendo planejada a nova gestão federal, para ver como é que vai ficar o rural. Tu imaginou a qualidade que a Universidade Federal de Minas Gerais fez com esse PNSR e a frustração dos seus técnicos e nunca ver isso funcionar? Não é não. Eu não sei, eu sou um de operação, eu quero idealizar com alguém algo e ter o prazer de executar e ver os benefícios na qualidade de vida da comunidade rural. Eu acho que vocês todos também devem pensar por aí. Então, a gente faz um trabalho belíssimo desse, e aí nada vai andar, nada, meu amigo, se nós não fizermos uma pressão aos amigos políticos, de qualquer que seja o partido, para que inclua isso no plano do novo governo. Senão, não sei quando é que vai começar a ter o privilégio de ter isso aí. E a gente acreditava que esses empréstimos que o Ceará fez, que nós vamos gastar em 4 anos, a gente tivéssemos a chegada do PNSR, que iria dar continuidade e nós chegávamos à universalização. Eram esses comentários que eu queria fazer, e é uma provocação que eu faço para a ampliação do debate. Queria dizer também que, como nós somos semiárido, a prioridade número 1 é água. A segunda é o banheiro ou a rede de esgotamento sanitário. Como é um país pobre, um estado pobre, eu nem vou me dar o luxo no semiárido, eu advogo que eu daria, e a comunidade daria muito por satisfeito, se ela tivesse água tratada todo dia, toda hora, e tivesse banheiro, fossa séptica e sumidouro. Porque no semiárido, esta é a melhor proposta, a mais barata e factível de ser construída. Então, nos programas dos empréstimos do Banco Alemão, ou do CAEF, ou do Banco Mundial, a nossa ideia é complementar o banheiro, levantar quem já tem banheiro e complementar. E o que facilitou muita gente, nós estamos indo primeiro com a água, e aí dá um tempozinho, daqui 2, 3 anos, que eu chego lá para fazer o banheiro, como chegou a água, eles já deram, muita gente já construiu o seu banheiro. Então, o que falta de banheiro no Nordeste já é bem menos. E o próprio estado do Ceará,
vai se endividar menos para fazer, ou quando tiver o PNSR, né, com essa linha. Talvez nós continuássemos com a água pelo empréstimo e o PNSF financiando o banheiro em fossa séptica. Porque a universalização, nós estamos para tudo. Para onde? Comunidades concentradas, comunidades isoladas. No semiárido nós temos um perfil. Aqui a primeira preocupação é aonde temos manancial. E a partir dele, olhe, projetista, ao redor de 360 graus, onde mora gente, para fazer um sistema só. Então aqui eu tenho um sistema que nós chamamos de sistema, é o complexo do batente. Um só açude, uma estação de tratamento de água extraordinária e atende, ao mesmo tempo, 39 localidades rurais. Há uma população de 20 mil habitantes. São 5.800 ligações de água. No único manancial que todo o município de Ocara tinha de água doce e com garantia hídrica. E aí, você vai ver a comunidade que eu citei aí, que ela tem quilômetros e quilômetros de uma casa para outra. Nós estamos universalizando o município. E nós temos aqui, para encerrar, o município de Guaraciaba do Norte, que tem 40.789 habitantes. Não tem uma família que não tenha um hidrômetro, ou da CAGES ou do CISAR. Ele é universalizado, urbano e rural. E o urbano só deu 13 mil habitantes. E a maioria deles é rural e foi pelo CISAR. São 49 sistemas de água atendendo o rural. Então, nós já temos um dos 184 municípios universalizados. E aí estamos trabalhando agora com os banheiros. Tá bem? Eu acredito que complementei e fiz o meu papel de debatedor. A minha proposta é todo Estado tenha alguém que ame o saneamento rural e lute. Use todas as técnicas de habilidade de convencer seus gestores a pensar e refletir no saneamento rural. Muito obrigado. Obrigada, Helder. Super obrigada aí pelas suas colocações e por trazer também a experiência do Ceará. Acho que a gente teve um problema com o Diego, acho que ele caiu. Mari, está voltando o Diego voltou. Mari, por favor, Mariana, por favor, suas colocações aí. Está silenciada. Obrigada, Julie. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. É super importante esse debate dos territórios rurais, áreas isoladas. Para mim é muito importante estar falando sobre isso, né? Tem a ver com esses territórios mais vulneráveis, que já sofrem de diversas dificuldades, né? Que estão ali em áreas fronteiriças as grandes plantações, a criação de gado, os impactos ambientais, né? Muitas vezes sem direito acesso à educação, à saúde, as distâncias são enormes. Então, assim, tudo isso já dá essa dificuldade de se dar o acesso ao saneamento, né? De levar mesmo, né? De logística, de tecnologias. Então, acho que é isso que a gente está discutindo aqui. E gostei muito da apresentação também, né? Esse processo participativo, né, com oficinas regionais, chegando em Brasília, essa questão de dar-se uma outra definição, né, de categorias de território rural, de acordo com o que é necessário, trabalho em campo. Eu acho que tudo isso é muito importante. E eu queria trazer a reflexão, ouvir um pouco do Diego também, e de quem mais quiser falar sobre isso. Assim, acho que a gente está nesse momento, né, de mudança de governo, né? E, enfim, todo mundo quer levar a sua pauta, né, para esse novo governo, que é mais esperançoso mesmo. Está dada a dificuldade do recurso, do orçamento, né, que o Helder já enfatizou bastante aqui. Mas, de qualquer maneira, eu queria ouvir um pouco, assim, de que maneira esse governo federal novo deve priorizar o Plano Nacional Brasil Rural, né? Como também bem lembrado que mudou o nome, a gente ainda não se acostumou, né, a usar.
Eu queria refletir um pouco disso, e não posso também deixar de colocar aqui que é dentro do Instituto Água e Saneamento, né, parte da nossa equipe faz um trabalho muito importante de acompanhamento, de monitoramento do marco legal de saneamento, né? Desde o início vem acompanhando isso de forma dinâmica, tal. E é interessante que dentro da legislação, dentro do marco legal, vem uma diretriz, tem um artigo específico falando das soluções tecnológicas descentralizadas, né? Que isso deve ser definido, né, essas soluções descentralizadas, né, para os indivíduos e para os territórios isolados, que isso pode estar dentro da norma de referência da ANA, que isso tem que ser feito por meio das agências infranacionais, né, como a Arcesp e tal, mas o que a gente precisa discutir tudo bem, tem essa diretriz, é um lado positivo da lei, né, de trazer isso, porque afinal tem o déficit, tem a meta de universalização, mas a questão é como viabilizar isso, né? Que soluções vão ser aceitas, né, vão ser validadas pela legislação, e quem vai executar isso, né? O órgão regulador vai fazer de que forma? Então, assim, a gente não quer ficar levantando debate de novas legislações ou de um marco legal de saneamento rural, não sei, a gente está no plano ainda. A questão o novo marco legal tem uma diretriz, mas ainda a gente precisa discutir muito dessa implementação. E aí, fechando, né, a gente tem um novo governo, e como é que a gente vai dialogar com esse governo as prioridades do plano, da implementação. Enfim, era mais ou menos isso, gente. Queria ouvir vocês também, passo a palavra. Ok, obrigada. Diego, por favor, você pode comentar as colocações? Posso sim, vocês estão me ouvindo? Eu gostaria de agradecer ao Helder e à Mariana pelos comentários. Com relação ao nome que consta no programa, a gente preferiu manter o nome antigo, PNSR, porque é o que consta na documentação. A documentação oficial do programa, no site da FUNASA, ela ainda consta com esse nome, e quando houve a mudança, nem houve uma consulta prévia com relação a essa mudança. Então, para manter uma coerência com o que está na documentação, a gente optou por manter esse nome. Com relação ao abastecimento, ao saneamento indígena, né? Nós consideramos que, depois das visitas que foram feitas em campo, de fato, existem sim situações onde os indígenas vão receber muito bem as soluções de saneamento que a gente conhece. O abastecimento de água canalizada, os banheiros. Existem muitas situações em que eles podem e desejam, inclusive, né, receber essas situações. Mas também nós detectamos várias outras situações, como aquela que eu mencionei da terra indígena na apresentação, onde essas soluções não são desejadas pelos índios, ou então foram implementadas em outros programas e acabaram sucateadas, porque não houve interesse dos indígenas em utilizar e manter aquela solução. Então tem essa variação, sim, é uma variação muito grande, e no PNSR a gente reconhece a nossa própria incapacidade, né, de conseguir delimitar. O primeiro passo seria a própria delimitação dessas situações. Programas antigos não conseguiram isso, né? O PNSR, a gente considerou que seria um programa dedicado, né, para os indígenas, seria capaz de fazer a própria delimitação dessas situações de uma forma mais apropriada, mais precisa. Né? Então, é um desafio muito grande. Então, o PNSR reconhece a própria incapacidade nessa situação, dessa forma que a gente interpreta. Que os indígenas deveriam ser protagonistas desse novo programa, e a gente teria que identificar cada uma dessas situações, e isso é muito complexo. O CISAR, ele é uma referência importantíssima, inclusive ele é citado, né, exemplificado nos jardins do PNSR como uma experiência exitosa, realmente um avanço muito importante, mas mesmo ele não consegue atender a todos no ambiente rural. Né? Então, com todo o mérito do CISAR, mesmo assim a gente ainda precisa avançar na integração dessas ruralidades. Com relação à questão do governo, eu diria que é tudo muito imprevisível, né? É tudo muito incerto. Como o Helder comentou, a gente
existe uma dificuldade, né, de financiamento, o país também passou por um momento muito difícil, o mundo passou por um momento muito difícil, mas se a gente for analisar historicamente, a gente acredita que talvez exista, né, a gente mantém aí uma esperança para que esse olhar mais cuidadoso para o PNSR possa ser implementado, né? Então a gente tem que esperar aí um pouco para ver a conjuntura, né, principalmente não apenas a conjuntura interna, mas também a externa, para ver a situação, mas a gente acredita que talvez a gente consiga ter um olhar mais atento ao PNSR. Ok, super obrigada aí, Diego. Mais alguma coisa você quer colocar? Senão eu vou passar para o Leonardo. Pode passar. Leonardo. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Parabéns, IAS, pelo evento, mais uma vez discutindo esse assunto tão pertinente. Parabéns, Diego, pela palestra. Muito bom estar aqui falando sobre o PNSR. Eu fiquei feliz de saber que o nome foi mantido. Eu defendi minha dissertação em 2020 e referenciei bastante o programa, né, tinha sido lançado há relativamente pouco tempo, mas em toda a documentação estava com o nome de PNSR e o governo lançou com um nome diferente, né, que não fez o menor sentido realmente. E eu acabei escolhendo por referenciar como PNSR mesmo estando com um nome diferente. Então, fiquei feliz de saber que que o nome foi mantido. O PNSR é uma política pública incrível que foi lançada num contexto sociopolítico horrível, né? Não à toa, é bem sintomático ouvir que não avançou absolutamente nada desde que foi lançado. Mas é uma política pública pronta, que está aí para ser implementada. É muito interessante, né? Na verdade, até um sonho que o saneamento urbano enxergasse a gestão e a educação e a participação popular também com a mesma importância que a tecnologia tem, né? Medidas estruturais e estruturantes, né, sendo tão importantes quanto. Também fiquei feliz de saber que existe um plano para ter um programa específico para o saneamento indígena. Eu estou lidando com alguns projetos para aldeias, aldeias Runicuim, no Acre, aldeias Guaranis, no estado do Rio. Acho que seria bem interessante realmente ter um programa específico que conseguisse dar conta das especificidades de cada etnia, né? Porque os Runicuim, por exemplo, falam que não mexem em cocô, que não vão fazer manutenção. Então, a proposta para esse povo tem que ser algo que realmente eles, né, consigam dar conta e tenham interesse em fazer a gestão. E, enfim, os problemas sanitários são imensos, né, nas aldeias que eu tenho tido algum contato. Eu achei interessante quando o Diego mostrou a questão do dado, né, mostrando que a renda, quanto maior a renda, menos gente jogando esgoto nos rios, lagos, fossas rudimentares, mas eu trabalho há 9 anos com tratamento descentralizado de esgoto, e tanto com foco no trabalho para favelas e comunidades tradicionais, mas com o modelo de negócio de vender projetos para clientes particulares também. E eu já perdi a conta de quantos clientes me procuraram construindo uma casa de R$1 milhão e desapareceram quando eu apresentei uma proposta de 10, 15 mil para fazer o tratamento do esgoto, né? Então, acho que teve até um comentário no chat em relação a isso, dizendo que, né, no litoral paulista não necessariamente a renda tem a ver com não jogar esgoto, né? Tem muita gente endinheirada jogando esgoto na natureza. O meu principal projeto é numa favela pequena, uma comunidadezinha isolada no contexto urbano, no Rio, né, no Alto da Boa Vista, e lá eles são cercados por vários condomínios de luxo e a favela foi atrás dos parceiros, conseguiu os recursos, conseguiu acesso à tecnologia e está tratando esgoto, enquanto que todos os condomínios do entorno continuam jogando esgoto na Floresta da Tijuca. Então fiquei meio surpreso com esse dado, mas é um fato que para que uma pessoa possa escolher fazer a implementação de um sistema de tratamento de esgoto, ele, né, precisa conseguir pagar, e quando, né, para atender as comunidades e populações que não podem pagar, o poder público tem que chegar junto, né, não tem jeito. Em relação ao esgoto, é muito fácil resolver o esgoto de pouca gente, né, soluções isoladas ou pequenas comunidades, pequenos bairros, tecnicamente é muito fácil, a maior dificuldade é realmente acesso a recurso e vontade política para fazer o recurso chegar.
chegar na ponta. E aí só vou discordar rapidamente de um ponto que o Diego falou, sobre, né, que no mundo ideal todo mundo tem água para afastar os excretas. Para mim, no mundo ideal, o ser humano entende que fazer cocô na água limpa não faz o menor sentido. Mas existe um passo antes desse, que é realmente todo mundo ter acesso a uma privada e um sistema de tratamento seguro. É isso. Obrigada. Leandro, você quer fazer alguma pergunta ou a gente passa depois já para a parte de experiências? Olá, boa tarde. Prazer poder debater com tantos conhecedores e em breve vou me apresentar e a gente vai falar um pouquinho mais de experiência real, né, na prática. Eu acho que todas as políticas públicas com esse desenvolvimento, com essa continuidade, são necessárias, mas eu acho que quando a gente começa a colocar o problema disso é o público, o privado, eu acho que a sociedade com falta de cultura e sem cobrar o que realmente tem que receber, é o básico do básico, né? Quando a gente fala água para sobrevivência, esgotamento sanitário, com tanta tecnologia, com tanta capacidade que a gente tem no nosso Brasil, a gente podia já estar muito à frente e não só ficar esperando. Nós, como sociedade civil, nós, como acadêmico, nós que estamos envolvidos nesse processo, eu acho que cabe a nós, como o próprio Helder comentou, parabéns ao Estado que foi lá e captou recursos para poder universalizar algumas coisas. Então, acho que a gente tem que falar um pouco mais o que a gente realmente está fazendo, o que a gente está realmente querendo tocar e discutir. A gente fica numa discussão contínua, as colocações do Diego, e depois de tanto tempo de estudo, né, e começa com esse movimento, troca de nome, não troca de nome, quem que é o dono da bola, quem que não é. Eu acho que nós, como sociedade, que estamos realmente envolvidas nesse processo, o que a gente pode fazer de imediato? E no meu olhar, né, e a gente vai falar mais disso, existe sim tecnologia, existe sim possibilidade, existe como escalonar. O que falta? E acho que é aí que fica realmente, não adianta a gente colocar a culpa em ninguém, a culpa é toda nossa. Nós somos a sociedade. A gente aqui que está falando nessa mesa, a gente é aquela bolha que realmente fala, e o que a gente faz para mudar realmente lá na ponta. Eu estive em várias aldeias indígenas, quando a gente fala de territórios, acabei de voltar do Parque do Tucumaque, fronteira com a Guiana Francesa, 2h30 no monomotor para chegar lá, e fomos super bem recebidos. Eu acredito que a gente fez mais saneamento básico para indígenas nesse último ano aqui no estado de São Paulo e alguns estados do que o Brasil fez em 500 anos. Então existem realmente tecnologias e possibilidades reais e imediatas. A gente tem que sair do papel e ir para o campo. Obrigada, Leandro. Eu volto para você, Diego, para você fazer sua fala final e a gente poder ir para a segunda parte da mesa. Então, agradecendo novamente as colocações do Leonardo e do Leandro, as contribuições. Com relação ao que o Leonardo comentou, né, da questão da diferença com relação aos salários, né, ter o maior índice de destinação inadequada do esgotamento, no caso de pessoas com menor, o chefe de família com uma renda mensal inferior. A gente considerou esse dado, no caso, considerando que a pessoa não tem a escolha, no caso, né? É porque o governo realmente não chega lá oferecendo soluções, né? Então, nessa situação, as pessoas acabam vivendo daquela forma porque não tem outra opção. Mas, sim, eu também imagino que tenha muitas situações também, como foram colocadas, né? Em que a pessoa, mesmo tendo uma renda alta, né, não vai querer pagar por um tratamento de esgoto ali, não tem a conscientização, não está nem ali para aquilo. Então, eu acho que aí a gente volta para um problema estrutural da nossa sociedade, que é a questão educacional, né? Então, nós voltamos para um problema que aí é geral. Isso aí acaba sendo um problema geral. Então, é uma dificuldade grande também nesse sentido, né? Tem esse problema. Com relação, talvez o meu comentário, né, da questão da água não tenha sido muito feliz na apresentação, porque, de fato, Leonardo, o PNSR na matriz tecnológica, inclusive, enfatiza essas soluções sem veiculação hídrica, né? Então,
A situação ideal seria o que atende cada pessoa em cada contexto, né? A gente deixar isso claro, que as soluções sem veiculação hídrica, elas são perfeitamente aceitáveis também, quando implementadas corretamente, elas são boas soluções. E o PNCR, inclusive, enfatiza isso, ele prioriza, né, a importância dessas soluções. Então, com relação também ao que o Leandro disse, né, o PNCR identifica essa questão da sociedade, né, da falta de, eu diria, além de sensibilidade, também interesse, né, por essa questão. Essa eu diria que é a principal barreira que nós temos atualmente, né. É claro que nós temos também essa questão do financiamento, que foi comentada pelo Helder, isso é muito complexo, é todo um problema muito complexo para resolver, mas o que a gente fez no PNSR, né, contratados com os pesquisadores, foi estudar e organizar isso, né, estruturar de uma forma que fosse possível conduzir, né. Então a gente cumpriu o papel de colocar isso, né, de documentar. Agora, de fato, essa implementação é um caminho muito tortuoso, que vai depender de muita iniciativa por parte da sociedade, né. Então é isso, eu agradeço novamente as considerações. Muito obrigada, Diego, mais uma vez, e o chat aqui está com muitos elogios aí à sua apresentação e ao trabalho realizado. A gente agora, essa outra metade aqui da mesa, a gente vai ter as apresentações, né? O Leonardo Adler vai começar, ele tem um PPT, então vamos fazer as 4 apresentações com quem tiver PPT, quem já falou, né? Quem quiser pode apenas falar, nós vamos fazer as apresentações e depois, mais uma vez, abrimos para todo mundo, tá certo? Pode começar, Leonardo. Oi. Então, eu fui convidado para participar dessa mesa porque venho desenvolvendo um trabalho com saneamento ecológico e tecnologias sociais desde o final de 2013, focando em favelas, comunidades tradicionais, assentamentos rurais. E eu, para conseguir viver desse trabalho, eu fundei a Tabu Engenharia, uma empresa, um negócio social. A gente está mudando o contrato social, inclusive colocando uma cláusula dizendo que o nosso lucro é reinvestido em novos projetos e em melhoria dos salários para a equipe, né? Então, seguindo à risca o conceito do negócio social. Eu trabalhei de 2010 até 2013 com purificação de biogás em larga escala. O biogás é o gás gerado pela degradação de matéria orgânica em ambiente sem oxigênio, né? Pode ser produzido em biodigestores ou em aterros sanitários. E, tendo contato com essa tecnologia, eu vi o potencial dela para fazer tratamento de esgoto em favelas, e aí no final de 2013 eu pedi demissão para começar esse trabalho. Logo no começo chamei o Tito, que era um amigo de faculdade, e estamos juntos até hoje. Vou apresentar aqui. Não estou conseguindo. Bom, não está indo, tinha que ter testado isso antes, mas a Taboa é uma empresa que existe para contribuir com a universalização do acesso ao saneamento, principalmente a questão do esgoto, né? Mas a gente atua também com abastecimento de água, captação de água de chuva, manejo de resíduos. A gente trabalha com várias tecnologias, a gente iniciou esse trabalho principalmente com o biodigestor, né, e o biossistema integrado, mas também passou a trabalhar com fossa de bananeira, banheiro seco, jardim filtrante, uma série de tecnologias. Tem uma publicação da Unicamp de 2018 que compara 15 tecnologias de tratamento de esgoto, a gente trabalha com todas elas, e o nosso foco é levar de forma participativa essas tecnologias e projetos calcados na tecnologia social, né? A gente entende a tecnologia social como um processo e não como um artefato, então um biodigestor vai ser uma tecnologia social a partir do momento que aquela comunidade entender que essa é a melhor solução para eles. Então a gente já passou por algumas favelas do Rio, atua hoje em dia com mobilização no Complexo da Maré, na Rocinha, e está fazendo um projeto em parceria com o Teto na Cidade de Deus,
Já passamos passei 2 anos indo bastante para a Amazônia, trabalhei com o Projeto Saúde e Alegria, que é um dos jardins do PNSR, né, o último capítulo que mostra experiências concretas de saneamento rural. Trabalhei com a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, no Rio Purus. Passei pelo Ceará também, em parceria com a Canteiro, que é uma empresa, um negócio social também, para fazer um biossistema no Quilombo do Alto Alegre. Como eu falei mais cedo, o meu principal projeto é em uma favela do Rio de 30 casas, né, uma favela pequena, em que a gente fez um biossistema integrado para fazer o tratamento de esgoto de toda a comunidade. É um projeto que ficou bem conhecido porque é uma solução, foi uma busca da própria associação de moradores, né, foi o Otávio, que é a liderança da comunidade, que veio atrás de mim, sabendo que eu trabalhava com biodigestor, então não fui eu que cheguei lá oferecendo um biodigestor, e sim ele que descobriu que eu trabalhava com biodigestor, e eu acabei sendo um facilitador de acesso a recursos e tecnologia para essa comunidade. Eu dou aula no Tibá, na Hebe Bambu, no Instituto Pindorama, que são 3 institutos de permacultura, bioarquitetura, referências nacionais. Os 3 são aqui no estado do Rio, mas são conhecidos nacionalmente e alguns até internacionalmente. A gente, além dos projetos em comunidade, oferece uma série de serviços para clientes particulares, além do tratamento ecológico de esgoto, captação, tratamento e abastecimento de água, captação e aproveitamento de água de chuva, manejo integrado e regenerativo da água, planejamento territorial e projetos hidrossanitários. E a gente, nesses anos todos fazendo esses trabalhos, cansou de fazer obra e virou representante comercial de 2 tecnologias pré-fabricadas. Uma delas é a Bioet, que funciona para tratamento de esgoto com micro-organismos eficientes e dá conta da grande maioria das realidades que a gente precisa lidar no nosso contexto, e o Home Biogás, que é a tecnologia que o Leandro vai apresentar. Não preciso entrar muito em detalhe que ele vai mostrar, mas é a tecnologia que eu escolhi ter na minha casa. É um biodigestor que transforma restos de alimento em gás de cozinha e pode ser conectado também a um banheiro. Eram só 4 minutos, né? Então acho que eu posso finalizar por aqui. Super obrigada aí pela sua fala, mostrar aí, apresentar para a gente sua experiência. Agora a gente tem o Leandro, acho que a gente tem um vídeo, né, sobre isso, sobre a apresentação dele, então deixo aí com o Leandro. Bom, pessoal, muito boa tarde novamente. Eu agradeço em poder participar e a gente poder trazer um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, tá? Meu nome é Leandro, eu represento a Home Biogas de Israel aqui no Brasil. Muito orgulho de ter vários parceiros pelo Brasil já trabalhando conosco. O Léo é um deles. E quando a gente fala aí de saneamento desconectado, descentralizado, real, é um cara que está dedicando a vida a isso. O que eu tive a oportunidade é de ter uma solução que é escalonável e traz a possibilidade real e imediata de resolver a dor do final da fila. O final da fila que está lá largado, que não faz sentido, e não é que às vezes não faz sentido porque não querem, porque o custo não fecha, né? Então a gente tem uma tecnologia que, além de fazer a gestão local dos resíduos orgânicos, do excremento humano, das fezes, ele ainda gera energia limpa e renovável. Eu acho que no momento, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de realmente fechar a cadeia, quando a gente tem um equipamento que ele, além de fazer o serviço que tem que fazer, que é a gestão adequada, mas ainda você fazer um upcycle nessa biomassa e gerar energia limpa, a conta fecha e tem payback. E é isso que a gente tem feito pelo Brasil e pelo mundo. Queria passar um vídeo, acho que deve estar no ponto aí, e depois eu explico um pouquinho mais o que a gente faz. Pode postar o vídeo? Olá, somos a Biomovement Ambiental, uma empresa que tem como objetivo implantar tecnologias inovadoras, escalonáveis e sustentáveis, com o fim de atender às necessidades básicas da nossa sociedade. Dentre as inovações que trabalhamos, somos hoje distribuidores exclusivos Home Biogas no Brasil, líder mundial na fabricação de biodigestores descentralizados e independentes, com patente global e sem similar mundial. É um sistema fácil de transportar e, com ele instalado, você pode alimentá-lo diariamente com resíduos orgânicos alimentares, crus ou cozidos, e ainda fezes do seu animal.
Dentro do sistema, as bactérias que estão alojadas vão consumir esse resíduo orgânico e vão gerar biogás, energia renovável, e um fertilizante líquido natural, rico em macro e micronutrientes para o solo. Além disso, é fácil de usar, eficaz, manutenção simples, durabilidade de 15 anos, instalado sobre o solo, sem necessidade de obra civil e energia elétrica. Atuamos em todo o país. Iniciamos em fevereiro de 2019, já temos centenas de sistemas instalados pelo Brasil em diversos locais, como restaurantes, indústrias, hotéis e pousadas, escolas, comunidades de povos tradicionais, hospitais e diversos outros clientes. A Biomovement tem foco em negócios de impacto social, que são ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis. Assim, cumprimos com o tripé da sustentabilidade, levando saúde, qualidade de vida, dignidade e resiliência para todos. Bacana. Pelo menos a gente consegue até demonstrar um pouquinho do que é o equipamento, né? Eu vou rapidamente falar, eu sei que o tempo é curto, e vou deixar aberto para a gente bater um papo mesmo, que acho que esse é importante. Aqui a gente não veio aqui fazer propaganda do equipamento, e sim falar de uma tecnologia real. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 1.000 reatores já sendo utilizados em todos os formatos, centenas de escolas, comunidades carentes, comunidades rurais, indígenas, os mais remotos pontos do Brasil, como eu falei, lá na ponta do Acre, fronteira com o Peru, os Tucumãque até a Guiana, os Guaranis em São Paulo, os Caigangues e muitas outras comunidades, caiçaras e tudo mais. Então, o que a gente tem feito aí, depois de 3 anos de Brasil, né, de um momento muito difícil para a humanidade, com tantas dificuldades, a gente continuou aí nesse trabalho, e hoje a gente tem mais de 100 países, tá, com milhares de equipamentos funcionando. Então, acho que a grande graça e a grande responsabilidade de nós como sociedade existem muitas tecnologias, por que não utilizá-las mais constantemente e que entregue para a população? Eu não acho que a gente tem que tratar, acho que o maior problema que a gente tem o problema é as fezes, o problema é o residual orgânico. Eu olho de um outro formato, isso é biomassa, que poderia gerar até 1/5 da necessidade energética do nosso país, e quando a gente trata localmente, descentralizado, e você traz energia limpa e renovável para aquele usuário no mesmo dia, então ele vai ao banheiro, ele vai ter gás para cozinhar, ele vai deixar de cortar uma árvore, ou aí no nosso Nordeste, que nem lá em Israel, nos desertos, que muitos cozinham com esterco de camelo ou do jegue, que põe fogo para ter segurança alimentar para a família, ou, como o Diego bem falou, sempre sobra para a mulher ir buscar, né, as necessidades básicas da água, da madeira para cozinhar. 18 horas semanais média é o que a gente tem aqui no Brasil com mulheres carregando madeira para poder cozinhar. E outros grandes problemas que a gente enfrentou lá no Marajó, no momento que a mulher vai ao banheiro ou vai buscar madeira. 2022, a gente não fala do número de estupros que ocorrem nesse momento. Ou, quando uma indígena vai buscar madeira, uma picada de cobra. Então, a gente tem muitos problemas a resolver, e hoje a gente tem uma tecnologia comprovada e real que a gente espera ser uma ferramenta para ajudar a universalizar e poder levar dignidade lá para o final da fila. É isso que eu queria falar. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Super obrigada. Agora a gente vai ter uma fala do Helder, né? Como o Helder já fez um pouquinho aí da história, Helder, então, gente, eu já vou começar com você com 2 perguntas que vieram aqui da nossa plateia. Então, eu já começo aqui, e uma delas é assim: Helder, como esse recurso para o saneamento rural será usado? Com planos e projetos dos municípios, das novas micro-regiões ou centralizado pelo Estado? E o outro essas fossas sépticas prejudicam as águas subterrâneas, Helder? Então, já começo aí com essas 2 perguntas da nossa plateia para você. Você está no mudo, a gente não está te escutando. Me desculpem. Voltou? Bom,
Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho uma apresentação muito longa, mas eu vou resumir. Primeiro, o Estado do Ceará tem um projeto padrão, tá, para o saneamento rural do Estado do Ceará. Tanto faz pelo Banco Mundial como o Banco KfW. E, então, nós temos o nosso projeto padrão é uma tecnologia social com visão na gestão. Tá? Então, todos os projetos são licitados pelo Estado através de duas secretarias. O Banco Mundial pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário e através das cidades, o Banco Alemão. E todos obedecem o padrão do Estado de Ceará. Licita-se projeto, se constrói o projeto e depois a obra é licitada e a CAGES, dando apoio ao rural, analisa e aprova o projeto, fiscaliza as obras. Quando tiver tudo concluído, obrigatoriamente vai para o modelo de gestão CISAR. No nosso estado, a padronização inclui até a obrigatoriedade. Se alguma comunidade rural não aceitar o CISAR, não será construído nenhuma obra pelo Estado de Ceará. Ok? Então, a primeira pergunta. Segunda, no semiárido, a nossa água está bem distante de onde a gente mora. Não há possibilidade de contaminação. Nós temos muito pouco poços, tanto no semiárido como poços no aluvião, no cristalino, no aluvião, que estejam próximos da comunidade. Tá? Não há essa possibilidade. Então, há uma segurança. Então, é uma coisa característica do semiárido do Estado de Ceará. De tal forma que não é a questão de tecnologia. Todas as tecnologias o CISAR opera. Agora, o Brasil está faltando gestão de saneamento rural. E aí, a proposta do Ceará é também... Nós temos uma lei estadual onde foi definido o projeto padrão, quem é que vai coordenar, implantar. Todos são obrigados a ir nessa linha. Aí, quem vem dinheiro de fora, a FUNASA, a gente também trabalha junto, tem uma parceria, tem um convênio, para que a gestão... Porque, historicamente, no Nordeste, aqui no Ceará também, antes você tinha um sistema de abastecimento de água perfeito, mas que só tinha água por dia da inauguração. Tem vários sistemas que foram construídos, e aí a comunidade assumiu, e elas não se organizaram para fazer a gestão, e nem arrecadar o dinheiro, nem para pagar a energia elétrica. De tal forma que estão todos sucateados e sem água, porque não tem energia. Tá? Porque eles não pagaram a companhia energética. O cearense não aceita mais chafariz e nem abastecimento com água bruta. Obrigatoriamente, nosso projeto tem que ter abastecimento de água através de um manancial com garantia de recursos hídricos. E quais são os mananciais do Ceará? Predominante. Açudes, canais, adutora que transpõe água de uma bacia para outra, tá? E aquisição de água da CAGES, das adutoras dela de água tratada para ao rural, CISAR compra água da CAGES também, muito pouco, mas 30% de todas as comunidades rurais se compra lá. E a busca, além dos recursos que eu falei, no estado de Ceará nós temos muitos investimentos privados. Pra você ter uma ideia, chegou agora no Ceará a empresa que é dona comprou a cachaça Ipioca, que a Johnny Walker comprou, e todo o uísque proveniente lá da Escócia, daquela região, eles vão vir para o Ceará a granel, vão ser envasados e exportados em garrafas, né, litros. Tá? E ela quis presentear no semiárido água.
E ela financiou uma doutora para uma comunidade. Então, aprendemos um pouco disso com a Avina. E é com ela que a gente tem feito muitas essas parcerias. De tal forma que, respondendo objetivamente as duas perguntas, e colocando que no Ceará o Estado delegou a Companhia de Água, que é a minha empresa, a qual hoje eu sou diretor, para dar todo o suporte técnico, toda a inteligência operacional, administrativa e comercial para o modelo de gestão CESAR. E este modelo já tem referência nacional e internacional. E tem contribuído muito com a melhoria de vida e da qualidade da população rural do Ceará. E o nosso Estado, satisfeito com o retorno que está tendo na saúde, na educação, no empoderamento da comunidade que está buscando emprego e renda e atividades que gerem isso, tem feito a diferença nas nossas comunidades rurais. Ok? Super obrigada, Helder, aí pelas respostas. Agora a gente traz todo mundo aqui na sala. Temos perguntas para os nossos convidados e eu vou começar com a pergunta aqui que tem para Leonardo. O pessoal parabenizou aí a sua fala, Leonardo, e pergunta como é que a gente pode viabilizar esse recurso para esse saneamento aí descentralizado? Você teve já alguma experiência nesse sentido? Então, falando da minha experiência, a maior parte dos projetos que eu trabalhei foi com recurso de doação, edital. Os projetos na Amazônia eu fui contratado por ONGs locais que tem o departamento lá, a captação de recurso acontecendo, vem de fundações internacionais, editais de vários lugares. A grande maioria dos projetos que eu me dediquei em favelas, comunidades tradicionais, foram com recursos de doação. Eu fui pesquisador durante um tempo do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é também outro dos jardins do PSR, né, que está descrito no capítulo 9 do programa, que é uma parceria da Fiocruz em parceria com o Fórum de Comunidades Tradicionais. O Fórum é um movimento social de articulação das comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas da Costa Verde, e o Observatório trabalha as demandas levantadas pelas comunidades através do Fórum. Então, o Observatório ele é um programa da Fiocruz. Nos primeiros anos funcionou com um termo de cooperação com a FUNASA, já tem projetos com recursos de TAC, se não me engano, enfim, tem emendas parlamentares. Lembrando agora, assim, também estou para começar um projeto com uma emenda parlamentar de um deputado do Rio de Janeiro, né? Então, hoje é isso, assim, um dos meus trabalhos é a captação de recursos, né? Até nos primeiros anos de trabalho eu respondia que eu trabalhava mais com captação de recursos do que com qualquer outra coisa, porque procurar o dinheiro é um dos trabalhos que não acaba nunca. Verdade, e a própria pessoa que perguntou ainda disse que sabe que é o grande desafio, né? Estava só querendo saber se realmente tinha aí algum que ela pudesse conhecer também. Diego, tem uma pergunta aqui que faltou. Acha que deveria haver planos de saneamento específico para as populações rurais nos municípios, agora com as microrregiões, estados, usando a mesma metodologia do PNSR? Obrigado pela pergunta. A princípio eu diria que não, porque o PNSR ele trata justamente, ele prega a integração da gestão. Então, a partir do momento que a gente considera o contexto de uma política local isolada, né, específica, tratando daquela metodologia, mas sem considerar essa gestão integrada, isso não é preconizado no PNSR, né, é um plano específico, ele teria que estar integrado segundo o que o programa estabelece.
Só um comentário sobre isso também. Os planos municipais, eles são o instrumento através do qual os municípios conseguem acessar recursos federais para a implementação do saneamento, né? A qualidade dos planos municipais é desastrosa, tem vários planos copiados, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu trabalhei no município de Paraty, o plano do município da época que eu trabalhei, ele mal falava das populações rurais, sendo que é um município que depende do turismo e ignorou as comunidades caiçaras, que é para onde esse turismo é praticado, né? A principal fonte de renda do município, e as populações são totalmente negligenciadas e esquecidas dos planos. Então, eu acho que o PNSR ele talvez ajude a melhorar a qualidade dos planos municipais, sim, na medida em que ele apresenta as matrizes tecnológicas, né? Tem muito município que ainda está fechado na questão da fossa filtro e sumidouro. Você não consegue legalizar um projeto diferente de fossa filtro e sumidouro para o tratamento descentralizado de esgoto. A própria norma da fossa séptica e do filtro anaeróbio, são duas, né? Estão sendo revisadas. Estava em consulta pública até o último dia 7 de novembro. Estão entrando várias novas tecnologias, né? É uma vitória. A própria fossa de bananeira, verme filtro, jardim filtrante, então vão ser agora abarcados pela norma, o que, né, é uma vitória, mas, enfim, é isso. Assim, os planos municipais de saneamento, a maioria dos que eu já tive contato, né, esqueceram da parte das áreas rurais do município. Super obrigada aí por trazer a experiência, né? Agora, Mariana Close. Super legal mesmo de ouvir as experiências. Eu fico, assim, refletindo a questão da escala, né? Porque, assim, eu concordo, teve uma fala do Leandro, né, de sair do papel e ir para o campo. Acho que quem está aqui hoje, né, e o nosso público que deve estar assistindo, são pessoas realmente que têm esse link, essa percepção. Mas assim, eu me preocupo justamente pela questão do recurso, né? Quer dizer, não é o mundo ideal, a gente ter que correr atrás de editais, de emendas e tal, ou, sei lá, né, investimento social privado. Então, enfim, acho que é um tema realmente para discutir essa questão da política, dar um respaldo para que essas soluções descentralizadas possam, de fato, se espalhar pelo território gigantesco do Brasil, entendeu? A gente nunca vai parar de fazer o que a gente vem fazendo, mas a gente precisa... Eu queria fazer um convite, assim, a gente tem, né, o eixo de trabalho de saneamento rural e áreas isoladas na rede de saneamento tem solução, que está só começando e a gente quer trabalhar no coletivo, e esse é um aspecto importante, assim, né, a gente não pode ficar limitado ao que cada organização ou pessoa consegue de recurso e consegue implementar. Enfim, eu fico pensando, para terminar também, da minha experiência pessoal de implementação de saneamento em territórios rurais. A gente trabalhou o Instituto Água e Saneamento, a Associação Bem-TV Diversidade e a iniciativa Saneamento Inclusivo, em escolas, né, municipais, rurais, lá em Barra, na Bahia. A gente vai ter aí uma gravação recente, dentro desse Dia Mundial do Banheiro, também de uma iniciativa de saneamento nas escolas do Maranhão. E aí, quando a gente passa para esse lugar das escolas, do coletivo, de colocar soluções nesses espaços, que não é um espaço familiar, a gente encontra muito problema de manutenção, de gestão, né? No caso da Bahia, a gente voltou lá 2 anos depois e as coisas não estavam exatamente mantidas como a gente gostaria, como a gente fez todo um trabalho de educação contextualizada nas escolas, com a secretaria, a gente teve esse apoio, mas mesmo assim, enfim, muita coisa não foi mantida, sabe? Então, eu acho que, às vezes, a gente fala muito no custo da tecnologia, da descentralizada mesmo, né? De ser uma manutenção fácil, de ter um custo viável para essas populações que são mais pobres, né? Que estão
né, que não vão ter acesso, inclusive, a peças, né, para troca. Tudo bem, tudo isso tem que ser pensado também, mas eu acho que tem muito que avançar ainda na gestão comunitária mesmo, especialmente nesses espaços coletivos. Pessoalmente, eu sempre tive isso para mim, cara, vamos chegar num território pelo postinho de saúde, pela escola, pelo centro comunitário, né? Você ganhando esses espaços, você ganha a comunidade depois. Mas eu estou nesse momento, assim, né, pessoal, de refletir sobre isso, porque realmente esses espaços coletivos dobra a dificuldade da gente fazer um projeto sustentável, uma tecnologia, de fato, que seja monitorada, que tenha manutenção, enfim. Então, era mais essa reflexão final e convite para que a gente possa continuar junto, debatendo isso no ano que vem, para realmente a gente dar escala, para não ficar só no papel a universalização, sabe? É isso, eu passo a palavra, Fê. Super obrigada, Mariana. Tem uma pessoa aqui da plateia que nos fez uma pergunta para o Ceará, para o Helder. Ele caiu, acho que teve algum problema na internet, não consegui me comunicar com ele. Ele, pronto. Helder, eu estava dizendo agorinha, tem uma pergunta aqui para você. Vou ler. Eu estava ouvindo, pessoal, eu não sei não. Gostaria de saber se no Ceará existe um grupo de pesquisa em saneamento rural que esteja aberto para desenvolver projetos de pesquisa na área, em parceria com a comunidade, recém-formados e universidade. Então, tem algum curso, tem algum grupo que você sabe? Se você tiver a informação, se não, depois você nos avisa e a gente faz chegar aí a pessoa. Na verdade, o grupo de pesquisa nós não temos formado, mas eu quero dizer que uma estrutura que nós temos do AGES, com 2 gerências de saneamento rural e o Instituto CISAR, que congrega os 8 CISAR do Ceará, eles executam, eles têm condições de fazer isso. Agora, eu vou fazer alguns comentários interessantes. Preste atenção. No Ceará, nós estamos acabando com essa história de que isolado não vai ter abastecimento. Vai sim. Tá? Então, toda a comunidade que está localizada distante, nós já estamos executando. Então, nós não estamos colocando água nem no sistema de esgotamento sanitário, só na comunidade agregada. E aí você observou, pelo comentário da Mariana, olhe, a sustentabilidade. Tem que ter sustentabilidade. A minha ideia era a seguinte, é que muitas vezes você está tudo, você não tem sustentabilidade. Você faz um dessaluzador na comunidade, ninguém deixa uma gestão para ele. Não tem sustentabilidade. E aí, eu queria dizer que as gestões de saneamento rural, ela tem que ter um acompanhamento social e técnico continuamente o resto da vida. Você entende que hoje a gente bota uma solução de uma cisterna numa residência, a gente dá um treinamento, e aí, olha, você pega a água da cisterna, bota as gotinhas de cloro e poder fica saudável. E dá orientação com relação a lavar o telhado e tudo mais. Se essa cisterna trincar e a água vazar, um equipamento público que é individual, foi presente para a família, eles não estão habituados a fazer recuperação na cisterna. E é uma coisa simples. Não gasta ali 3 quilos de cimento, alguma inteligência, algum conhecimentozinho para resolver. Então, o que está faltando no Brasil hoje é sustentabilidade. Em modelo de gestão rural, são 5 sustentabilidades. A primeira é política. Tá? Se o teu governador, o teu presidente do país, politicamente aceita aquela modelagem. Depois tem a sustentabilidade técnica, a sustentabilidade social
temos que avaliar se é viável, social, tecnicamente, e a sustentabilidade ambiental e, logicamente, a econômica financeira. Olha, no Ceará nós não temos mais extra de água de graça. Volto a repetir uma frase antiga minha. A diferença de graça para desgraça é só botar um S no meio. Não tem mais condições. Todo mundo paga celular no interior. O agrupado ou isolado. E aqui, a nossa ideia de universalizar é universalizar mesmo com a água tratada. E quando a comunidade tem um aspecto de cidade, nós fazemos rede coletora de esgoto. Mas, quando ela é muito dispersa, aí é banheiro e fossa séptica. E dos banheiros, tem tudo isso que vocês estão dizendo. Tem reuso, tem a produção de adubo, energético. Agora, não cabe em toda situação. Cada situação, cada cliente tem que ter. O fato é que a minha visão e a visão do meu estado, graças a Deus, é que nós temos que fazer a mesma qualidade de vida. Às vezes, uma tecnologia individual, quem é que vai acompanhar aquela família para dar a devida manutenção? Pode ser uma solução inicial e um problema depois. Mas todas as tecnologias são bem-vindas e devem adequadamente ser aplicadas caso a caso. Tá bom? Super obrigada, Helder. Estamos concluindo. Eu vou dar um minuto para que cada um possa se despedir aí. Então, vamos começar. Leonardo. Só agradecer o convite mesmo, parabéns ao IAS de novo, a programação está incrível. Quem estiver assistindo hoje, volte amanhã e depois, que tem mais várias mesas interessantes. Só pegando o gancho dessa última fala do Helder, assim, realmente a gente costuma falar muito que não existe uma melhor tecnologia, sim uma melhor tecnologia para cada caso, né? Mas o mais importante é que é muito fácil tratar esgoto na zona rural, e realmente a gente só precisa de dinheiro e vontade política para fazer acontecer. Obrigada, Leonardo. Leandro, por favor. Boa tarde a todos, agradeço pelo espaço, poder mostrar tecnologias, nossa vivência, e que a gente se aprofunde cada vez mais e que a gente possa levar para o final da fila a real necessidade. O saneamento é básico, é para hoje e é imediato. E quando a gente fala, na fala do Helder, só uma coisa muito séria que eu deixo bem claro, quando uma tecnologia vai lá e só traz alguma coisa que não é tangível, porque o que eu vi nos locais que eu rodei, as fezes desapareceram e foram para um lugar e não sei mais onde está. E muitos não dão certo. O que eu tenho falado é como eu trago um subproduto, eu faço um upcycle daquele residual, aí sim eu tenho a comunidade, a família, tomando conta daquele equipamento, porque aquele equipamento traz a segurança alimentar da família deles. Muito obrigado a todos aí, a gente está super à disposição. Obrigada, Diego. Gostaria de agradecer aí todos os participantes e também a organização do evento. O evento está muito organizado, muito interessante. Eu gostaria de agradecer também em nome da professora Sonali, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Projetos que foram apresentados foram muito interessantes, é muito legal a gente ver esse tipo de projeto ocorrendo na prática, a gente vê que tem pesquisas, né, acontecendo, que tem o pessoal desenvolvendo essas tecnologias para aplicação, e a gente percebe que a gente sempre volta no mesmo problema, que é a questão da gestão, né? A gestão ainda é o calcanhar de Aquiles do saneamento e vai ser durante um bom tempo, então é o ponto principal que a gente tem que trabalhar, como foi demonstrado aqui. Então, parabéns a todos os participantes e organizadores, obrigado ao pessoal que fez as perguntas, e esperamos aí mais uns bons dias de evento pela frente. Obrigada. Helder, por favor. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, foi um prazer compartilhar com tantos técnicos, né, bastante capacitados e que a gente aprendeu bastante. Eu queria fazer um outro comentário. Eu vi agora o Leonardo, né, falando. Nós fizemos uma pesquisa aqui.
financiado pela Comunidade Europeia. Foi aí que eu conheci o Léo L e a Sonali. E foi a Universidade Federal que aconteceu aqui. E aí eu vou mostrar uma visão interessante. A pesquisa foi o seguinte: nós contratamos um sociólogo para morar numa comunidade que não tinha água. 6 meses antes. 6 meses depois, nós fizemos um sistema de água e 100% de esgoto. E o sociólogo lá dentro. E 6 meses depois, ele vivenciou a mudança. E nós perguntamos a ele o que é que ele escreveu. Sabe o que ele disse? Coisa que nós da engenharia não faríamos. A comunidade de Cristais possuía 5 sistemas de abastecimento de água. Como? Porque a comunidade não vive sem água. Aí ele começou a citar. A primeira empresa é da Dona Maria, que tinha um poço profundo e vendia água de lata para a comunidade. A segunda empresa é o Zé, que tinha um carro-pipa, que vendia. A terceira empresa... Então, na visão da engenharia, nós ficávamos pensando, não, lá não tem sistema de água, esse cara está doido. Não tem sistema de água na visão da engenharia. Tá? Mas na visão social, ninguém vive na comunidade com 350 famílias sem água. Tinha que ter mesmo. E nós só temos aquela visão de tem que ter captação, tratamento, distribuição, rede, né? Então, fica aí esse aprendizado que eu tive, e o Léo L e a Sonali e toda a equipe de doutorando tiveram que vivenciando aqui no Ceará. E a gente ficou assim, na visão da engenharia não tinha água, e hoje, na visão, tem. Então, essa discussão e tudo mais que vem aqui discutir com tecnologia, com tudo é bem-vindo e vai aperfeiçoando e nos qualificando mais, cada dia mais. Um abraço para todos, um prazer. Muito obrigada, Helder. Tem vários comentários aqui também lhe parabenizando, muita gente conhecendo aqui a experiência do Ceará. Mariana? Só agradecer mesmo, gente. Muito obrigada por todo mundo que participou. Obrigada, Diego, pela substituição pronta e rápida. E todos vocês também nessa construção da mesa e no debate. Foi muito legal, um prazer enorme estar aqui e vamos seguir juntos. Muito obrigada a todos os palestrantes. Diego, obrigada realmente por nos apoiar aí tão prontamente, né, substituindo a Sonali. Obrigada a todos que participaram. Tornar o invisível visível, como é o tema desse ano do Dia Mundial do Banheiro, exige refletir não só sobre o caminho dos nossos dejetos que percorrem depois da descarga, né, mas também como orientar políticas públicas em direção a um saneamento integrado, que chega a todos os territórios, né, que considera essa diversidade que a gente tem, cultural, social, de infraestrutura. Venham fazer parte da rede Saneamento Tem Solução, www.saneamentotensolução, sem tio e sem cedilha.org.br. Agradecemos a participação de cada um de vocês e convidamos para participar amanhã das outras atividades dessa semana em comemoração ao Dia Mundial do Banheiro. Muito obrigada, boa tarde.